Você já ouviu falar de um Papa que decidiu viver como São Francisco de Assis? Renunciando aos luxos, recusando títulos e escolhendo a simplicidade radical como forma de conduzir a Igreja. Pois é, parece impossível nos dias de hoje, mas isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O novo Papa, com gestos silenciosos e poderosos, está reacendendo uma memória esquecida da fé cristã. A de que a verdadeira grandeza está em viver com humildade, com desapego, com oração profunda. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir como a vida de São Francisco de Assis tem servido como espelho para o comportamento desse novo pontífice. E atenção, o que você vai ver aqui não está sendo falado em qualquer lugar. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você acha desse novo caminho que o Papa está trilhando. Tudo começou com pequenos gestos. O novo Papa rejeitou as vestes bordadas de ouro que sempre foram usadas nas cerimônias de intronização. Preferiu o branco simples, o mesmo branco de todos os dias. Na primeira aparição pública, recusou o trono de prata e sentou-se em uma cadeira comum. Pediu que os anéis de ouro fossem retirados e escolheu um anel de prata simples, quase idêntico ao que qualquer padre usaria. E para muitos, aquilo parecia apenas uma escolha estética. Mas os dias foram passando, e ficou claro, havia algo muito mais profundo acontecendo. Uma revolução silenciosa, inspirada por um homem que há séculos havia renunciado tudo para viver como Cristo, São Francisco de Assis. Francisco foi o filho de um comerciante rico. Teve acesso a tudo, conforto, status, influência. Mas um dia, ao ouvir as palavras do Evangelho, decidiu largar tudo. Tirou suas roupas diante da cidade e entregou até suas sandálias. Escolheu a pobreza, a oração e a simplicidade radical como caminho para seguir Jesus. E agora, diante dos olhos do mundo, o novo Papa parece estar reencenando esse gesto. Não com palavras vazias, mas com atitudes. Rejeitando palácios, recusando privilégios, escolhendo viver em uma residência simples no Vaticano, dividindo o refeitório com padres e trabalhadores, lavando os pés de presidiários e imigrantes. E isso está dividindo opiniões. Enquanto muitos o veem como um sinal de retorno à verdadeira essência do Evangelho, outros dizem que ele está rebaixando o papel do Papa. Mas será mesmo? Ou será que ele está lembrando ao mundo que o sucessor de Pedro não é um rei sobre tronos, mas um servo de todos, como Jesus foi? Inclusive, se você está gostando desse conteúdo e quer acompanhar mais vídeos assim, inscreva-se agora no canal. Aqui a gente mergulha fundo nos bastidores do Vaticano, nos sinais espirituais que muitas vezes passam despercebidos, e nas histórias que têm o poder de transformar a nossa fé. Voltando ao nosso tema, o novo Papa não apenas vive com simplicidade, ele prega simplicidade. Seus discursos são curtos, diretos, muitas vezes improvisados. Ele prefere o silêncio à ostentação. Evita longas encíclicas e prefere pequenos gestos que tocam corações. Recentemente, recusou um convite para um jantar de gala com líderes mundiais e foi, em silêncio, visitar um abrigo de crianças órfãs. Isso lembra algo? Sim. São Francisco também era conhecido por evitar grandes discursos e preferir estar entre os pobres, os doentes, os esquecidos. Um dos conselheiros mais próximos do Papa revelou que ele mantém um tempo diário reservado apenas para caminhar sozinho pelos jardins do Vaticano em oração. Sem celulares, sem agenda, apenas ele e Deus. Um silêncio que, segundo esse conselheiro, tem sido a fonte de sua força diante das pressões mundiais. E é justamente esse silêncio que se tornou ensurdecedor. Porque quando o Papa se recusa a condenar publicamente ou a se alinhar com poderosos, está dizendo, com suas atitudes, meu reino não é deste mundo. Você já parou para pensar na força que há nesse tipo de escolha? No mundo de hoje, em que tudo é aparência, em que a religião muitas vezes se mistura com vaidade e política, um Papa que vive como Francisco é um sinal claro. Ainda há espaço para o Evangelho puro. Ainda há espaço para a oração, para a humildade, para a verdadeira entrega. E se você concorda com isso, deixe aqui seu comentário. Queremos saber sua opinião. Esse Papa está imitando São Francisco? Ou será que ele está, como muitos dizem, trazendo à tona um novo tempo na Igreja, como nos dias primitivos? Aqueles primeiros séculos em que os cristãos partilhavam tudo, viviam em comunhão, lavavam os pés uns dos outros e se consideravam todos irmãos? Aliás, falando nisso, você já se perguntou como seria a Igreja se voltássemos àquelas origens? Sem luxo, sem disputa de poder, apenas o amor de Cristo, a partilha, a simplicidade. Parece utópico, mas talvez esse novo pontífice esteja tentando exatamente isso. Muitos se perguntam, o que motiva esse Papa a adotar um estilo de vida tão diferente de seus predecessores?
E a resposta pode estar justamente naquilo que o mundo moderno mais tem esquecido: a radicalidade do Evangelho. O novo Papa, assim como São Francisco, não parece interessado em agradar os poderosos, mas sim em tocar o coração dos pequenos, dos esquecidos, dos que já não esperam mais nada da Igreja. E esse gesto, silencioso, mas estrondoso, está reverberando em todo o planeta. Não foram poucas as vezes em que ele deixou de comparecer a compromissos luxuosos para visitar hospitais, asilos, ou simplesmente para ouvir confissões pessoalmente. Sim, ele ainda atende confissões, como qualquer padre de paróquia. Ele mesmo já afirmou que isso ajuda a se lembrar de onde veio e para onde quer conduzir a Igreja, de volta às raízes. De volta à cruz. De volta ao Cristo pobre, que nasceu numa manjedoura, e não num palácio. E é por isso que, neste vídeo, nós insistimos: se essa mensagem está tocando você, curta agora, comente aqui embaixo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Esse tipo de conteúdo só chega mais longe quando você nos ajuda com um gesto simples, como o próprio Papa tem mostrado. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui é o espaço onde a fé e a reflexão caminham lado a lado, longe dos escândalos e perto da essência. Voltando à reflexão, talvez o momento mais emblemático dessa identificação com São Francisco tenha sido quando, ao visitar uma zona de guerra em silêncio absoluto, o Papa tirou os sapatos, ajoelhou-se diante de uma imagem de Cristo e chorou. Ninguém esperava aquele gesto. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma câmera foi chamada. Mas, como acontece com todos os atos verdadeiros, alguém registrou. E a imagem correu o mundo. Um Papa ajoelhado em silêncio, descalço, em oração. Lembra de alguém? São Francisco também fazia isso. Orava descalço, chorava pelas dores do mundo, pedia por paz com a mesma intensidade com que recusava os luxos de sua época. E não para por aí. Você sabia que o Papa tem dormido em um quarto pequeno, com uma única cama, sem nenhum luxo? Que ele dispensou o apartamento papal tradicional por acreditar que a solidão do poder destrói o espírito? São palavras dele. Quando foi questionado por cardeais sobre essa escolha, ele respondeu: quero continuar ouvindo os passos das pessoas no corredor. Isso me lembra que sou um pastor, não um príncipe. Simples. Pode parecer. Mas, nesse mundo barulhento e cheio de vaidade, esse tipo de escolha é uma revolução. E por isso, cada gesto do novo Papa ecoa como um grito profético. Como se ele estivesse nos chamando, sem dizer uma só palavra, a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: estamos vivendo o Evangelho ou apenas usando sua aparência? E aqui vale mais uma pergunta para você que está nos acompanhando até aqui: será que essa revolução silenciosa pode realmente mudar o rumo da Igreja? Pode reacender nos corações dos fiéis a esperança de um cristianismo mais puro, mais comprometido com o amor ao próximo e menos preocupado com o poder? Os primeiros cristãos não tinham templos de mármore nem vestes bordadas. Eles se reuniam em casas simples, repartiam o pão, oravam, cuidavam uns dos outros. Era ali que o Espírito Santo agia com liberdade. Era ali que os milagres aconteciam. E é esse modelo que parece estar sendo recuperado agora. Uma das histórias que mais comoveu os fiéis nos últimos tempos foi quando o Papa, de forma discreta, visitou uma família de refugiados que havia perdido tudo. Nenhuma câmera foi chamada. Nenhuma nota oficial foi emitida. Mas, ao saber da situação, ele apareceu à porta da casa. Levou alimentos com as próprias mãos. Sentou-se com as crianças no chão. Brincou com elas. O pai, emocionado, disse: pensei que ninguém mais se importava com a gente. E então o Papa apareceu. Isso é evangelho puro. Isso é o que São Francisco faria. Isso é o que os primeiros discípulos faziam. E talvez, por isso, tantos fiéis estejam redescobrindo sua fé por meio dessa nova liderança. Não pela eloquência dos discursos, mas pela autenticidade dos gestos. Pela coerência entre palavra e ação. Pela vida que fala mais alto do que qualquer pronunciamento oficial. E se você sente que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe este vídeo agora mesmo. Envie no grupo da família, nos seus contatos da paróquia, no grupo do terço, onde for. Porque o que está acontecendo agora é raro. É único. E pode ser exatamente o despertar que a Igreja precisava. Aliás, não se trata apenas de um Papa que imita São Francisco. Trata-se de uma provocação para todos nós, e se fossemos um pouco mais franciscanos? E se deixássemos de lado algumas vaidades, algumas disputas, alguns julgamentos? E se voltássemos ao essencial? Ao pão partilhado, ao olhar compassivo, ao silêncio fecundo da oração? Essa é a pergunta que fica no ar. Não como uma cobrança, mas como um convite.
O silêncio dele não é vazio. É cheio de significado. Em uma época em que todos querem falar, opinar, gritar nas redes sociais, o Papa escolheu calar. Mas não por omissão, pelo contrário. Seu silêncio é um grito que ecoa nas almas sedentas por autenticidade. Ele não se impõe. Ele não precisa convencer. Ele vive. E essa forma de viver tem tocado não só católicos. Cristãos de outras denominações, pessoas afastadas da fé e até ateus têm comentado os gestos desse homem simples, que não usa tronos nem coroas, mas calça sandálias e anda entre o povo. Há algo profundamente humano e, ao mesmo tempo, profundamente divino nessa escolha. Alguns teólogos têm se referido a esse momento como um retorno à espiritualidade dos primeiros séculos. Isso porque o novo Papa resgata 3 pilares esquecidos da fé cristã: o silêncio, a simplicidade e a oração. 3 atitudes que foram centrais na vida de Cristo, dos apóstolos e dos santos. 3 atitudes que, quando vividas com sinceridade, têm o poder de transformar não só a igreja, mas o mundo. E você, já parou para pensar no poder do silêncio? Já se deu conta de quantas respostas ele pode trazer? É no silêncio que Deus fala. É no silêncio que a alma encontra descanso. É no silêncio que a verdade aparece sem maquiagem. O Papa tem dito, em homilias e conversas privadas, que o maior desafio da Igreja hoje não é a perseguição externa, mas o ruído interno. Um ruído que vem da vaidade, da disputa por poder, da busca por status e prestígio. E, por isso, ele decidiu ser o contrário de tudo isso. Decidiu viver como se estivesse nos tempos de Cristo. Como se os séculos de opulência nunca tivessem existido. Como se bastasse ser pastor, e não chefe. Essa postura tem incomodado alguns. Sim, nem todos aplaudem. Há setores da própria Igreja que se sentem ameaçados por essa simplicidade radical. Afinal, ela denuncia. Ela mostra, sem precisar acusar, que talvez estejamos muito distantes do Evangelho que pregamos. E essa é uma das marcas dos santos. Eles não precisam condenar ninguém. A vida deles já é, por si só, um espelho. Um chamado à conversão. Um dos episódios mais fortes desse pontificado foi sua visita surpresa a um monastério escondido nos arredores de Roma. O local é conhecido por seu rigor, seu silêncio absoluto e sua vida de oração. Lá vivem monges que passam dias inteiros sem pronunciar uma palavra, dedicados à contemplação. Muitos imaginavam que o Papa fosse fazer uma visita formal, com discursos e cerimônias. Mas ele chegou sem aviso, sem comitiva, sem câmeras. Participou da oração silenciosa com os monges, ficou ali por quase 3 horas, e ao sair, disse apenas: "Aqui, Deus fala alto." Esse tipo de gesto tem feito com que muitos voltem a procurar os sacramentos, a rezar com mais profundidade, a desejar uma vida espiritual mais autêntica. Muitos jovens, inclusive, têm manifestado interesse por vocações religiosas depois de assistir a pequenos trechos dessas atitudes. Não por imposição, mas por inspiração. E aqui está mais uma grande lição: líderes espirituais não são seguidos por autoridade, mas por exemplo. Quando o povo vê um Papa que ora, que jejua, que vive o que prega, algo muda. O respeito volta. A confiança renasce. O testemunho atrai. Você que está nos assistindo agora, já se perguntou o quanto seu exemplo pode impactar alguém? Muitas vezes, não precisamos dizer nada. Basta agir com amor, com fé, com humildade. É o que esse Papa tem feito, e é isso que tem reacendido a esperança de milhares. E falando em esperança, uma das frases mais impactantes desse pontificado foi dita durante uma missa simples, na madrugada, diante de poucos fiéis: a Igreja não precisa ser forte aos olhos do mundo. Precisa ser fiel aos olhos de Deus. Essa é a essência da Igreja primitiva. Uma Igreja que não media forças com impérios, mas que curava os doentes, acolhia os marginalizados, enfrentava a morte com coragem porque confiava na ressurreição. E não há como negar, esse espírito parece estar sendo recuperado. Não por meio de reformas estruturais, mas por uma revolução interior. Uma reforma silenciosa, que começa no coração do pastor e se espalha como chama acesa pelos corredores do Vaticano e pelos bancos das igrejas. Inclusive, tem algo muito importante que você pode fazer agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez isso e escreva nos comentários o que você está achando desse novo momento da Igreja. Suas palavras podem animar outros. Seu gesto pode fazer este conteúdo alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir sobre fé viva, fé verdadeira. E atenção, não pense que tudo isso se resume a gestos isolados. Há uma coerência admirável nesse Papa. Ele fala de oração e ora. Fala de pobreza e vive com pouco.
Fala de silêncio e se cala quando o mundo espera barulho. Ele não quer aplausos. Ele quer coerência. Essa coerência, aliás, é a herança deixada pelos primeiros santos. E talvez, ao nos depararmos com esse estilo de vida tão próximo do que vivia São Francisco, Santo Antão ou São Bento, estejamos diante de um convite divino: voltar às origens. A pureza. A essência. Quando São Paulo escreveu que a força da Igreja está na fraqueza, ele não falava de derrotismo, mas de dependência total de Deus. E esse novo Papa parece ter entendido isso como poucos. Não se trata de liderar com mãos de ferro ou de controlar estruturas políticas. Trata-se de confiar que a obra é de Deus e que o Espírito sopra onde quer, mesmo que isso desafie tradições humanas. As atitudes desse Papa não são apenas simbólicas. Elas têm produzido efeitos reais. Padres têm voltado a confessar com mais frequência. Bispos têm revisto seus estilos de vida. Religiosos têm repensado sua missão. E o povo está voltando a olhar para Roma com admiração, com esperança. Na Praça de São Pedro, já se ouve com frequência uma frase: é como se estivéssemos vivendo o tempo dos Atos dos Apóstolos. Porque, assim como nos primeiros capítulos do cristianismo, os sinais não são mais grandiosos em ouro ou poder, mas em vida transformada. Em conversões silenciosas. Em lágrimas sinceras durante uma missa simples, sem espetáculos, sem holofotes. E talvez seja essa a grande revolução silenciosa. Uma revolução que não se faz com decretos, mas com testemunho. Que não se impõe pela força, mas que se espalha por atração. Um movimento que não depende de propaganda, porque a verdade, quando é vivida, brilha sozinha. Você pode estar se perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque a Igreja não é feita apenas do Papa. É feita de mim, de você, de todos nós. O retorno à simplicidade não é só um gesto do alto clero, é um convite pessoal. Um chamado a rezarmos mais. A vivermos com menos. A ouvirmos mais do que falarmos. A colocarmos Deus no centro de nossas rotinas. Afinal, não é isso que todos buscamos, no fundo? Paz, verdade, propósito. E tudo isso se encontra quando abandonamos as distrações e voltamos à essência. O Papa, com seu jeito manso, tem mostrado que a santidade não é algo distante. Que não é necessário viver no deserto ou subir montanhas para ouvir Deus. Basta silenciar o coração. Basta escolher a humildade. Basta rezar, mesmo que com palavras simples, mesmo que com fé pequena. Ele tem lembrado ao mundo que a oração muda tudo, não porque muda Deus, mas porque muda a gente. E veja, este homem que hoje ocupa o trono de Pedro poderia viver cercado de luxo. Poderia se esconder atrás de títulos. Poderia falar de oração sem rezar, de humildade sem viver. Mas ele escolheu o oposto. Escolheu ser sinal. Ser contraste. Ser profecia viva. Isso, para muitos estudiosos, faz dele um dos pontífices mais espiritualmente impactantes das últimas décadas. Porque ele não apenas governa. Ele evangeliza com a própria vida. Como os santos. Como os apóstolos. Como o próprio Cristo. É impossível ignorar a semelhança entre sua postura e aquela dos santos fundadores da Igreja. Como Santo Antão, que se retirou ao deserto para buscar Deus no silêncio. Como São Bento, que estabeleceu comunidades centradas na oração e no trabalho humilde. Como São Francisco, que despojou-se de tudo para viver o Evangelho literalmente. Como Santo Agostinho, que se encontrou com Deus na profundidade da alma, após uma juventude de inquietações. Não à toa, há quem diga que este novo Papa não apenas admira os santos, ele os revive. Ele os encarna. E isso explica o fascínio que tem despertado. Muitos não compreendem. E tudo bem. Os santos nunca foram compreendidos de imediato. Sempre foram contestados, desacreditados, até que seus frutos falassem por si. E talvez estejamos diante de um desses casos. Uma história que ainda está sendo escrita. Um pontificado que ainda não terminou, mas que já deixou marcas profundas. Se você sente que algo dentro de você foi tocado ao ouvir essa história, esse é o momento. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários: a fé simples é a mais forte. Vamos espalhar essa mensagem. Porque neste mundo barulhento, um coração silencioso pode ser o maior sinal de Deus. Porque nesta era de vaidades, um gesto humilde pode mover montanhas. Porque nesta sociedade de aparências, a oração verdadeira ainda é o caminho mais curto entre a alma e o céu. E talvez, no silêncio desse novo Papa, o mundo inteiro esteja ouvindo de novo a voz de Cristo.